Olá, meus amigos e amigas do programa Fala Capoeira. Dando sequência às nossas atividades em relação às pré-candidaturas relacionadas à capoeira e à matriz afro, hoje nós estaremos recebendo o coletivo Pré-Candidatura Coletiva Umbutu Capoeira, que vai apresentar um pouco dos seus anseios, um pouco da sua história de construção desse coletivo e quais as ações que pretendem promover para a melhor condição da nossa vida, da vida da comunidade, da periferia e, infelizmente, a vida dos excluídos da nossa sociedade que está tão complicada. Certo? Vamos iniciar apresentando rapidamente Lilian Bragança, estará com a gente, Sr. Cleison Santana, Renato de Souza, André Ignácio e Maria Luísa Ferreira dos Santos. Tá? Como foi feito o pedido, o nosso amigo, mais conhecido como Contramestre Palito, vai parte dessa conversa e apresentação um pouco dessa sua história. Por favor, Renato de Souza, Contramestre Palito. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o Vitor aí pelo convite, está participando do programa, né? Já vem fazendo esse trabalho aí ao longo de anos, né? Já vem acompanhando essa trajetória dele aí. E acho que é importante programas como esse, que traz mais reflexões e também traz vários temas muito importantes, muito que vai enriquecer muito a gente da capoeira, né? Trazendo a história de vários mestres, né? O trabalho deles, enfim, a construção que a capoeira proporciona aí. Sou, como o Vitor falou, sou o Contramestre Palito, né? Meu nome é Renato. Iniciei minha capoeira na adolescência, lá no Jabaquara, no centro de cultura. Antigamente era Cervo da Memória do Viver Afro-Brasileiro, que era mais conhecido também como Centro Cultural de Jabaquara. Depois de muita luta, lá nós conseguimos, né, mudar o nome para Centro de Culturas Negras Mãe Cíbia de Oxalá, em homenagem à Mãe Cíbia de Oxalá, que ela é responsável por aquele espaço lá no território, né, um espaço de resistência para a cultura afro-brasileira. E assim, através da capoeira, vou falar rapidamente minha trajetória. Assim, através da capoeira, né, comecei lá com o Grupo Cativeiro, com o mestre Miguel Machado. O mestre Miguel sempre falava que tinha que conciliar a capoeira aos estudos, não adiantava só jogar bem capoeira. Depois disso, né, me identifiquei com a capoeira, como homem negro dentro da capoeira, fui para a faculdade, comecei a dar aula na faculdade via a capoeira, né, que eu liguei na faculdade, tem capoeira aí? Na Zumbi dos Palmares, no caso, né? Não tem capoeira. Até fiquei meio assim, mas como assim? A faculdade de Zumbi não tem capoeira e tal, né? Enfim, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso dar aula de capoeira aí, vocês me dão uma bolsa em troca para mim estudar, né? Porque eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Aí ele falou, tá bom, então você faz o vestibular, você passando, a gente conversa. Aí nisso eu fiz o vestibular, fui até bem no vestibular lá, e entrei na faculdade, e aí comecei a dar aula lá, eu encontrei alguns colegas meus que já faziam, que eram do grupo, que estudavam lá também, e junto com o professor de samba rock, comecei a desenvolver as aulas de capoeira lá. E aí, depois, só que eu não consegui a bolsa, né? Depois, quando eu estava quase indo para a Uni Santana, que também era, na época era a coordenação da mestra Luana, né? Tinha uma equipe de capoeirista, tem até hoje na Uni Santana, eu ia para lá, falei com ela, consegui conversar com o reitor, enfim, nós conseguimos fechar lá, eu consegui ganhar a bolsa, né, e dar continuidade aos meus estudos lá na faculdade. E aí eu montei um grupo lá de capoeirista, que através da capoeira você ganhava uma bolsa de estudos, né? Aí com 15 capoeiristas, mais ou menos parecido com a Uni Santana. Enfim, aí fiquei lá durante 4 anos, aí acabei me formando em pedagogia lá, muitas dificuldades, mas acabei me formando em pedagogia, acabei saindo, né? Nós tivemos os entendimentos com a faculdade, acabei saindo, e aí continuei meu trabalho, né, dando aula nos projetos sociais, lá no Jabaquara também, enfim. E aí, depois disso também, que eu comecei vivendo de capoeira e trabalhando nos projetos culturais, eu percebia a desvalorização das culturas afro-brasileiras, né, tanto pelas ONGs como pelo Estado. E aí eu comecei a colar mais na Câmara com alguns movimentos culturais, na Câmara Municipal. Né? E aí nós fizemos alguns atos na secretaria, algumas ocupações, no caso, né, para a cultura mesmo. Enfim, aí depois disso a gente montamos um GT de capoeira, né? Junto com os movimentos culturais, nós montamos um GT de capoeira, porque a gente via, tinha o pessoal do hip hop, tinha o pessoal do reggae, o pessoal do teatro, e cadê o pessoal da capoeira? Não tinha, né? Então a gente ficava muito preocupado com isso.
E aí, a gente participando lá, nós articulamos, falou, a capoeira precisa estar presente também para brigar por políticas públicas, né? Enfim, aí começamos a fazer algumas ações lá na Câmara com os outros movimentos culturais. A nossa ação mais forte foi o ano passado, né? Que eu costumo falar que foi a vitória de 1% que nós tivemos com a capoeira. Porque participando das ações na Câmara, todas as outras linguagens culturais têm um edital ou tem um fomento. A capoeira não tinha. E aí, assim, tinha um projeto de lei, esqueci o nome do vereador agora, e ele conseguiu, né, a construção da casa de capoeira. Aí, pô, esse projeto de lei é legal, né? Então vamos brigar por esse projeto de lei. Que é o projeto dele, mas é para todos, né? Para contemplar todos da capoeira. E aí, o Bruno Covas vetou esse projeto de lei. Ele vetou a construção da casa de capoeira. E aí, nós, juntos com os outros movimentos culturais, fomos brigar pelo aumento do orçamento à cultura aqui no município, que não chega a 2% da arrecadação do município, que é uma vergonha isso, né? É uma desvalorização total da cultura. Enfim, e aí nós brigando com isso, né, lutamos por isso, o que aconteceu? Nós conseguimos o aumento do orçamento para a cultura e aí conseguimos colocar de novo a construção da casa de capoeira, né? Só que não tinha um orçamento para manter a casa de capoeira, no caso, né? E aí outros vereadores lá, eu entendo, né, que a capoeira não estava dependendo de partido nem A nem B. A gente briga políticas públicas, né, para a capoeira. Não é para defender partido. Mas, assim, o partido do PT, querendo ou não, disponibilizou 10 milhões de reais, eu não lembro se foi 10 ou 5 agora, não me recordo o valor, via emenda parlamentar para a cultura. E aí foi dividido entre todos os coletivos, e aí a construção da casa de capoeira estava no valor de 300 mil, né? E foi para... Mas ficou 555 mil para cada coletivo, né? Cada linguagem cultural. Então, ficou 855 mil para cada coletivo. Então, pela primeira vez, no ano de 2020, a gente teria, né, um orçamento na pasta de capoeira, né? Parece que é pouco, é muito, mas comparando com os outros coletivos, com as outras linguagens culturais, ainda é pouco, mas para a gente é uma vitória, porque a gente não tinha nada, né? Então, acho que foi uma vitória de 1% que nós conseguimos, no caso, para esse ano, né? Enfim. E aí, participando da Câmara nessas ações, o que a gente percebe? Que falta representatividade nossa na Câmara, né? Para brigar políticas públicas, não só pela cultura, né? Mas pela saúde, pela educação, né? Pela questão do meio ambiente, a questão da habitação. Então, em tudo falta representatividade. E aí, a gente fazendo essas militâncias, essas ações na Câmara, nós percebemos isso, né? E aí foi que me deu a ideia, pô, a gente precisa estar presente, porque a gente chega num certo estágio que a gente não conseguimos avançar mais, né? Então, por quê? Porque a gente não tem uma representatividade lá na Câmara, né? Então, veio essa ideia da gente se organizar como coletivo, com uma candidatura. Só que eu sozinho não tenho força, né? Eu sozinho não tenho força. Isso faz parte da cultura afro-brasileira, da nossa ancestralidade africana. É tudo em conjunto, tudo um coletivo. Então, a gente tem que trabalhar junto. Então, eu acompanhando a bancada ativista já, e outros estados também, se não estiver enganado, Minas, teve bastante candidaturas coletivas eleitas. Então, pô, vamos montar uma candidatura coletiva, nossa, da capoeira, né? E tudo que tem a ver para a gente poder estar nesses espaços e brigar por políticas públicas efetivas, né? Para a cultura, para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a terra, enfim, todas as áreas, né? E aí veio essa ideia de uma candidatura coletiva da capoeira, né? E o Ubuntu. Por que o Ubuntu, né? É uma filosofia africana, né? Que só posso estar bem se meu amigo está bem também, se meu colega está bem também. Se ele estiver passando fome e eu comendo, né? Então eu não posso me sentir bem, vou ter que dividir essa comida com ele, né? Então isso é bem da cultura afro-brasileira, é bem da capoeira. Por isso que surgiu essa ideia da candidatura Ubuntu, né? Para a gente brigar, né? Para a gente ter essa representatividade e brigar por políticas públicas, né? Contra a desigualdade racial, racismo estrutural, enfim, tudo quanto é tipo de desigualdade, né? Também pela aplicação da Lei 10.639, né? Que é a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira dentro das escolas, a Lei 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena, né?
ligar para a questão de políticas públicas efetivas, né, para o pessoal de situação de rua, pessoas com necessidades especiais, enfim, todas essas demandas que a gente já sabe que a nossa cidade tem. Por isso que surgiu essa ideia da candidatura coletiva. Né? Lilian, vou seguir aqui a sequência, tá? Que está no cartaz de vocês. Eu vi aqui que você é sambista, passista há 21 anos, jornalista cofundadora do coletivo Samba Quilomba, tá certo a pronúncia? Isso mesmo. Gostaria que você falasse um pouco de você também e apresentasse quais as demandas que você visualiza para a nossa cidade, né? O Contramás Parito apresentou algumas delas, um pouco sobre a sua história e também essa perspectiva para uma melhora da nossa cidade, por favor. Ai, Vitor, essa perspectiva é que é complicada, né? Primeiro, de agradecer a você pelo espaço, da importância da gente fazer esse tipo de debate e trazer as candidaturas, porque eu acredito que hoje a gente tem uma ferramenta importante contra essas fake news, né? Então, trazer o coletivo é importante por conta disso. Trazer as pessoas de um modo geral, né? Porque aí a gente mostra para todo mundo que existem pessoas que querem fazer um trabalho sério. E aí, essa perspectiva é muito triste, porque você está vendo um desmonte, né, aqui na nossa, não só no Brasil inteiro, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil inteiro. Essa PL 452, por exemplo, que os vereadores votaram na semana passada, das nossas crianças voltarem para a escola, das nossas crianças, das escolas particulares receberem um voucher, um dinheiro público que deveria ser aplicado para as escolas públicas. Um dinheiro público que está indo para a escola privada. Quer dizer, eles estão fazendo um desmonte, agora eles querem privatizar os céus, 12 céus eles querem privatizar. Esse governo é absurdamente devastador. Então, essa candidatura coletiva, ela vem para parar, literalmente. Só que a gente não pode estar sozinho. Por isso que a ideia é de um coletivo, para que a gente traga todas as demandas de todas as pessoas, da população que é periférica, que é pobre, que precisa de uma escola pública, que precisa de uma saúde de qualidade, entendeu? Então, é difícil a gente falar de perspectiva, porque eu acho que o trabalho no próximo ano, desse próximo mandato de todos, né? Até do próximo prefeito que vem aí, vai ser de muita dureza. Por quê? Porque para reverter esse sistema que eles estão impondo, né? Para barrar essas pessoas que insistem em dizer que eu vi a audiência e eu fiquei chocada com o tipo de fala desses vereadores que estão aí, que estão dando o dinheiro público para escolas privadas como se fosse uma coisa maravilhosa. Estão diminuindo a escola pública, estão diminuindo o professor, quer dizer, e aí entram os nossos mestres também, que acabam sendo diminuídos, né? Eu sempre tive professor como mestre, eu tenho até hoje meus professores que estão aí. Então, esse sistema todo é que a gente vai ter que lutar. E não é uma luta fácil. Por isso, da importância de termos programas assim como o seu. Aliás, de antemão já quero convidar, porque lá na página do nosso coletivo Samba Quilombo, a gente também está fazendo esse tipo de conversa, porque o nosso povo está aí largado, eles não sabem para onde eles vão. Infelizmente, eles não entendem que a política é necessária para que eles se mantenham, né? Para que eles tenham uma estrutura, porque dinheiro tem. A gente está vendo aí o Palito e a Malu trabalhando no GT de capoeira, a gente está vendo que os mestres estão passando necessidade, alguns estão passando fome. Tem o dinheiro para a cultura, mas o dinheiro não chega. Tem uma briga, vamos fazer como? Essas pessoas estão aí, elas são necessitadas. E esse dinheiro não quer chegar na mão. Por quê? Porque chegou aqui em São Paulo, vão querer barrar. Porque eles querem um CPF, porque eles querem toda uma história, eles querem um currículo. Gente, os nossos mais velhos já são o próprio currículo. A história deles, eles são griots, eles são os mais velhos, a gente já deveria respeitar a partir desse princípio, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar hoje que há uma perspectiva de melhora, porque não existe. Eu fico muito triste até de falar assim, porque, infelizmente, o que eles querem é que a gente não esteja. Por isso que nós estamos, e aqui contigo, a gente está aqui unindo forças para poder lutar contra, porque a gente vai ter que lutar muito.
essa privatização dos céus não pode sair, porque ele vai começar privatizando os céus, depois ele vai querer privatizar tudo, aí vai chegar o ano que vem, a gente não vai conseguir reverter, então a gente tem que, sim, continuar falando e lutando contra isso. Eu já falei da minha página, né? O coletivo Samba Quilomba, quem quiser acompanhar, tá lá. A gente faz uma série também de debates toda quarta-feira com pré-candidatos. Você está super convidado, Vitor, sempre que você precisar da gente. A gente agradece muito. E é isso. A princípio é isso aí. Vamos embora. Vamos junto. Obrigado, Lília. Dando sequência, Cleiton Santana, psicólogo, professor de capoeira, fundador do espaço Sou Capoeira, integrante do coletivo Nosso Som é Zum 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 e de coletivo Insuportáveis. Está correta a pronúncia, Cleiton? Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história e o porquê de estar nesse desenvolvimento dessa ação coletiva, desse mandato coletivo. Fala um pouco sobre isso, por favor, querido. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, galera. Axé, salve capoeira para todo mundo. Eu faço parte desse coletivo justamente porque não existe candidatura que não seja coletiva. Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que por trás de uma candidatura existem várias pessoas. E o que é o costume da política tradicional é esconder esses outros atores, essas outras parcerias, empresas, empresários, entretanto, né? Vários nomes que as candidaturas escondem. Aqui a gente não tem nada para esconder, né? Meu nome é Cleiton Santana, eu sou psicólogo, eu sou professor de capoeira no Espaço Capoeira, um espaço que eu fundei junto com o meu grupo de capoeira, minha galera, meus alunos. Faço parte aí do coletivo Nosso Som é Zum Zum, que tem por objetivo, né, ensinar a musicalidade da capoeira, não ensinar a capoeira propriamente dita, a parte física, a atividade física, né, mas simplesmente a musicalidade, os toques, os sons. E faço parte do coletivo Insuportáveis, que é um coletivo que discute as temáticas, né, da masculinidade na contemporaneidade, né, que discute o machismo, a violência entre homens, a falta de cuidado do homem por si mesmo, e é uma discussão nova, é uma discussão muito recente na atualidade, né, principalmente entre nós, homens negros da periferia, e eu entrei nesse coletivo porque existe uma bandeira muito forte nessa cidade de São Paulo, que é a capoeira. Nós acabamos de fazer um mapa da capoeira na cidade de São Paulo. Talvez é um legado que nós já estamos deixando aí para os futuros capoeiristas, para os futuros candidatos e até mesmo aqueles que em algum instante buscarão escrever projetos para capoeira, escrever aí projetos de políticas públicas para capoeira. E nesse mapa a gente identifica mais de 200 grupos de capoeira na cidade de São Paulo, no centro, na zona norte, na zona leste, na zona sul. E eu fico pensando, porque eu me coloco no lugar de cada mestre de capoeira. Eu sou um psicólogo, eu trabalho com famílias na periferia, trabalho com crianças, com adolescentes, e se uma coisa importante que a minha formação me deu é o prazer de poder escutar alguém e de me colocar no lugar do outro. E quando eu penso no lugar dos mestres, dos professores de capoeira, principalmente nessa pandemia, eu não tenho como não pensar em política pública. Porque se eu não tivesse a minha formação superior e eu dependesse somente da capoeira, somente do meu trabalho com a capoeira, eu não sei o que seria da minha esposa, não sei o que eu faria. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha que tem síndrome de Down, e eu não sei em que pé eu estaria. E eu não sei em que pé os mestres estão financeiramente. Aqueles que têm 2 empregos, 3 empregos, e a capoeira é mais um trabalho.
Então, eu preciso me colocar no lugar desses atores, desses griots, como a Lilian falou. Eu preciso me colocar no lugar deles, pensar no futuro de uma cultura mais acessível, pensar no esporte com mais acessibilidade, pensar nessas ferramentas como empreendimento, como indústria, porque a capoeira faz parte de uma indústria cultural, a gente não pode negar isso, que atrai pessoas, que faz parte de um plano de turismo. Então a capoeira está inserida num contexto muito sério, não só na periferia, mas na cidade. E esse mapa que nós construímos, ele evidencia isso, né? Ele evidencia o quanto que a capoeira ela faz parte e contribui com entretenimento na periferia, aliás, com entretenimento na cidade, né? Com, com produção cultural, com produção de equipamentos, com formação de músicos, com formação de educadores e por tudo isso essa candidatura, ela nos traz o quê? Transparência. A gente não precisa esconder as nossas parcerias com quem nós somos parceiros. A gente não precisa omitir nada. Pelo contrário, a gente tem muita coisa e a capoeira tem muita coisa para oferecer para a cidade a partir de um investimento, a partir de não projetos mais, né? Porque a gente está cansado de projetos. A gente precisa de programas aí para capoeira. A gente precisa de planos intensificados para a cultura na cidade de São Paulo, de ponta a ponta. E é dessa forma que eu vejo que essa candidatura coletiva ela tem a contribuir com a cidade de São Paulo. Maravilha, Cleison. Gratidão pela exposição. Dando sequência, André Ignácio, capoeirista, nutricionista há 16 anos. Uma grande experiência. Apresentar um pouco para nós essa cultura, essa base, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de te agradecer, Vitor, pelo convite. Essa oportunidade é de extrema importância para a gente. Eu sou nutricionista, como já foi dito. Trabalhei na Secretaria de Estado da Educação durante 16 anos. Senti na pele essa realidade de alimentação escolar ser algo assistencialista. Trabalhei com muitos projetos voltados ao meio ambiente, à sustentabilidade. Acredito sim que o governo tem grande responsabilidade sobre isso, mas a comunidade também, né? Faz parte da gente reciclar, faz parte da gente plantar, existem hortas comunitárias, a parte de meio ambiente, quando se coloca uma árvore lá no meio da avenida, não é só para deixar bonito, né? Tem todo um projeto atrás disso e as pessoas elas não têm acesso a essa informação. Então, quando eu resolvi aceitar essa proposta do coletivo, foi para explorar mais essa ideia, né? Um coletivo, como já foi dito também, ele tem mais visibilidade, ele tem mais possibilidade, ele amplia, né, a probabilidade das coisas serem vistas mais de perto. Eu conheci a capoeira, propriamente dita, através de um problema de saúde. Sou portadora de lúpus há 10 anos. E eu sofro também meus altos e baixos, né, com o SUS. É um programa que me acolheu desde quando eu recebi o diagnóstico, porém existem falhas. E eu penso que só quem passa pelo problema é que pode desenhar as métricas, né? Quais são as nossas dificuldades, aonde estão os gargalos. E a minha ideia é essa, de somar, né, em relação à saúde também. Quando se fala em doenças crônicas não transmissíveis, eu consigo ter uma visibilidade lá na frente, de futuro, se as pessoas começarem a se alimentar bem a partir de agora. É difícil falar em alimentar bem durante a pandemia, mas se alimentar bem não significa que eu vou comer salmão, que eu vou comer picanha. Eu tenho que conversar com as crianças, eu tenho que expor qual é a realidade, dentro da realidade de cada uma delas. Falar um pouquinho também da capoeira. Eu não tive problema em relação ao acolhimento,
mas eu vi um pouco de preconceito, sim, em relação às mulheres, e acho que essa é uma fala também muito importante, né? Para muitos, capoeira é só jogo, e a gente tem que desmistificar isso. Eu tenho a parte da dança, tenho samba de roda, eu tenho a parte instrumental, então eu posso trazer isso para as crianças. Eu tenho a parte de ancestralidade, que eu posso falar, assim, do povo preto. Então, tem muito que se falar, né? Quando você fala de esporte, as pessoas, elas se remetem ao judô, ao boxe, ao jiu-jitsu. Por que não capoeira? Por que só tratá-la como algo, como eu posso dizer, pejorativo, né? Agressivo? Né? Tem que se saber trabalhar, como todos esses segmentos que eu acabei de colocar. Tem a parte da alimentação, a gente pode trabalhar com parte de construção de instrumentos através da sustentabilidade também. Então, a ideia é ampliar, dar mais visibilidade. Foi uma coisa que me ajudou muito com o meu problema de saúde, na parte de movimentação, melhorou o meu sono, melhorou o meu reflexo. Então, é isso. Muito obrigado, Andréia. Obrigado pela exposição. Maria Luísa Ferreira dos Santos, ex-agente de saúde, capoeirista e linha de frente do projeto Carpoelas, graduanda em serviços sociais. Seria muito que se apresentasse também um pouco dos seus anseios, um pouco da sua história, né, e seu olhar para o futuro aí, de, se Deus quiser, um futuro mandato, né, dando certo. Por favor. Então, eu sou a Maria Luísa, mais conhecida como Malu, dentro do espaço também, dentro do ramo da capoeira. Eu participo da capoeira desde 98. Eu treinava na Cruz de Malta, que era um espaço aberto, onde a gente, quando saía da escola, ia para lá, para não ficar ocioso na rua. Então, depois eu me mudei para a região do Grajaú, comecei a participar da capoeira aqui, do lado do extremo sul, que era, na época, era um lugar onde tinha muitos grupos de capoeira. Era muito legal, porque a gente fazia uma roda em frente ao terminal Varginha, onde se unia todos os grupos. Eram muitos grupos que tinham aqui no extremo sul. E hoje a gente sente falta disso, porque já não se tem tantos, né? Então, dentro desse quesito, esse processo todo, que eu fui mãe, eu fui para Uberlândia, então eu tive todo um amadurecimento dentro dessa questão, tanto da capoeira. Eu fui casada com um professor de capoeira, eu vi essa pessoa abandonar os sonhos dele de ter o grupo dele, de poder, devido a toda essa infraestrutura que a gente não tem como espaço dentro da capoeira. Então, depois eu me separei, eu vim embora para São Paulo, voltei a encontrar de novo a capoeira, onde eu treinava no Biojinga, com o mestre Pato Preto. E o que me levou a aceitar esse mandato foi todas essas mazelas que a gente encontra na periferia. Eu poderia fazer a vítima, a coitadinha, de tudo que me aconteceu. Eu tive assim, vários problemas que hoje acontecem, faz mães periférica. Eu tive meu filho envolvido com criminalidade, meu filho preso durante 1 ano e 1 mês. A minha filha mais velha saiu de casa, abandonou a filha, ela vive hoje comigo. Então, tudo aquilo que a mãe periférica, ela se culpa, ela coloca esse peso em cima dela, eu comecei a enxergar o que eu posso fazer para apoiar as outras mães? O que eu posso fazer para mudar o local onde eu estou? Através do quê? Através da capoeira. O Capoeiras é esse projeto que a gente dialogar. Porque a primeira coisa que quando acontece isso, ontem mesmo eu fiz um vídeo que falava exatamente disso. Todo mundo fica, Dia dos Pais. Ai, parabéns, você é uma super mãe, pai, você é legal. Quando dá certo. Porque quando dá errado, a primeira a tomar pedrada é você. Também, né? Não tem marido. Também, né? É sozinha. Também cria os filhos. Então, a culpa sempre é sua. Querendo ou não, você acaba sistematizando isso dentro do seu corpo. Eu passei por uma fase que eu estava tomando remédio para me dormir, eu estava tomando remédio para me acordar. Então, eu falei, não preciso disso. Aí, onde que eu comecei a colocar esses projetos, aí o Contramestre Palito me convidou para fazer parte do GT de capoeira. Eu voltei a estudar, fazer assistente social, serviço social. E isso é que abriu, assim, fez assim, boom, na minha mente, do quanto que a política é importante, do quanto eu sou apaixonada pela política
e quanto me decepciono com esses governantes. E a política foi criada para trazer uma estrutura para a sociedade, uma estrutura tanto para as pessoas de classe média, como para as pessoas também de inferior a eles, que eles se dizem, mas não, só que não acontece isso. As nossas políticas são visadas para um específico público, e o público periférico ele fica sem nada. Então, esse mandato, assim, eu tenho essa expectativa, porque o meu projeto seria realmente esse, de nós temos todos os bairros, associação, nós temos várias casas que ficam, é só para entregar um leite, é só para, às vezes, o agente de saúde lá fazer uma reunião uma vez por mês. O quanto que a gente não poderia estar utilizando aquele espaço para treinar capoeira? Você pegar essas senhorinhas que ficam aí o dia inteiro, às vezes, dentro de casa, já aposentada, vamos lá fazer um samba de roda? Ela vai recordar do tempo dela de menina. Ela vai trazer experiência para os mais novos. Imagine você ter uma biblioteca de atores, de livros, de pessoas pretas. Para essa criança, quando ela vai lá na escola e ela tem que ser indagada, engolir aquela história que teve uma princesinha linda e maravilhosa que nos libertou, ela vai ouvir as histórias, aqueles tiozinhos que fica lá jogando dominó na praça, eles vão entrar nesse centro, nesse espaço, e vai contar as histórias dele. Eu sou muito grata. Meu nome é Maria Luísa, por causa Maria da minha avó e Luísa da minha bisavó. Minha bisavó foi filha também de ex-escravos, onde ela contava muitas histórias que a minha avó contou para minha mãe, que a minha mãe contava para a gente. Então, isso tem, assim, ainda dentro da nossa família por causa disso, né? Essa histórias de mulheres fortes, mulheres que conseguiram vencer. Agora, a gente precisa estar colocando e mostrando para essas mulheres também que elas também têm esse potencial. Só que não é fácil. Porque não é fácil. Eu sou mãe solo, você se virar, eu trabalho de operadora de telemarketing, meu salário não é tudo aquilo. Você criar neto, você criar filho, você pagar a faculdade, você se virar nos 30. Porque eu sou excelente, eu me tornei uma administradora, nota 1000, porque eu estou conseguindo administrar um pouco, né, com tudo aqui. E essa parte da alimentação é essencial. A gente não precisa, porque aqui na periferia, não sei se vocês já ouviram falar isso, quando uma mulher separa, ou não, eu vou comprar as coisas dos meus filhos, das crianças. Elas não falam assim, eu vou comprar um legumes, eu vou comprar uma... Não, é bolacha, Danone, o kit da criança, é bolacha, Danone, miojo. Você não vê é muito difícil você pensar, não, eu vou comprar legumes, eu vou comprar fruta, eu vou comprar coisas que vai... Não, é bolacha, esse é o kit da criança. A gente tem que mudar isso. Porque você vai economizar. Aqui no extremo sul do Grajaú tem muitas hortas, ainda a gente trabalha muito com isso. Imagine se você pudesse estar fazendo uma campanha junto com essas pessoas, delas poder estar trazendo esse trabalho para ela, fomentando a comunidade levando dinheiro para eles. Isso seria excelente. A gente perde porque a gente não tem uma política pública que olha para essas pessoas, que olha para a gente, olha para a periferia. Você vê os meninos têm muito talento, tanto dançando, abrindo seu salão de cabeleireiro sozinho, sem nenhum investimento, fazendo as pinturas deles no grafite. A gente tem muitos talentos da periferia e precisa desse espaço para poder reconhecer, valorizar, informar. Eu acho que é o importante, a gente ter essa informação e essa educação dentro da periferia. Então, é isso o que eu espero dentro, assim, do projeto. E nós temos, assim, uma ligação, a gente quase, assim, não está se falando pessoalmente devido a essa pandemia, mas é uma ligação porque um absorve o outro, um complementa o outro de alguma forma. A gente está falando num assunto aqui daqui a pouco, é isso mesmo. A gente vai se ligando assim, então ficou uma união muito boa. Então o projeto, acho que em si resume, né, a isso, é a nossa ancestralidade. Quando a gente começar a pautar esses assuntos, as pessoas vão se identificar, com tudo aquilo que é necessário, eles vão reconhecer que é necessário. E sim, a gente que sente na pele, a gente vai poder falar, não, isso aqui não funciona na periferia. Não, desculpa, mas isso aqui não dá. Agora, isso aqui dá. A gente está aqui para apoiar. Isso aqui dá. Se você fizer, você vai ter um resultado. Pegar uma empresa grande, fazer uma parceria, não adianta vir com isso aqui, porque os moleques aqui, agora se vier com isso, então a gente vai ter experiência para debater várias coisas para benefício da periferia. Eu acho que é isso. E a gente está assim, com essa expectativa muito boa. Nós precisamos realmente dessa
força lá representando a gente. E a gente vai estar. Muito obrigada. Então, dando continuidade à minha apresentação, né, eu também faço parte do coletivo Moracilê, né, que é um coletivo que faz algumas ações em prol da comunidade da periferia, né? A nossa sede é lá no Quilombo, que fica ali na Engenheiro Maxilac, junto com outros amigos, né, companheiros também, como o mestre Ari, contramestre Manuel, né, tem a Simone, a Malu também faz parte lá, a Lara, enfim. E também eu trabalho no projeto, que é o projeto Regarte, que é um projeto que ele foi fomentado durante 2 anos a ter um projeto da prefeitura, né, que é o fomento da periferia. E esse projeto deveria ser muito mais valorizado do que ele é, que é um projeto para atingir as periferias mesmo, né? Então, nesse projeto, ele é um modelo, porque assim, no caso, a Ana Roots, que é uma irmã, que é a idealizadora do projeto, ela fez um musical para os cadeirantes. Então, eles foram se apresentar em todas as casas de cultura, os cadeirantes, né? Via esse projeto. E aí ela conseguiu colocar também, né? Aí teve uma casa, né, Regarte, uma casa residência lá, ali na Americanópolis, um extremo, aqui na Zona Sul, um bairro de periferia mesmo. E aí, nesse projeto, ela colocou capoeira, reforço escolar, aula de violão, dança afro, street dance, break, né? Também teve dança do ventre, várias atividades, né? Costura, oficina de cortes, costura, né? Então teve várias atividades nesse espaço, né? Só que você vê o quê? Que apenas é destinado para esse projeto, para contemplar vários projetos inscritos, apenas 10 milhões de reais. É muito. Não, porque se você for ver, comparando com o Teatro Municipal, a gente da subcomissão, a gente estava vendo lá, até a própria Soninha, ela pesquisando lá outro dia, o Teatro Municipal ele gasta mais ou menos 10 milhões só de compra de instrumentos, né? Nada contra o dinheiro que eles gastam lá, mas se o teatro tem 130 milhões, por que não pode ter esse mesmo dinheiro, esse mesmo valor investido nas periferias, para esses projetos, né? Então, esse é o detalhe, né? Então, se a gente não estiver lá para representar e lutar por políticas públicas efetivas, como um projeto que nem esse, ser ampliado, né? Não vai acontecer. Outra coisa, né? Eu também sou pai. Meu filho, o nome dele é João Pedro, ele não mora comigo, mora com a mãe, né? Mas eu me dou super bem com a mãe dele, né? Independente, a gente, né, não tem um relacionamento mais, mas acho que isso que é importante. A gente está sempre se falando, está sempre junto. Na medida do possível, a gente estou levando ele sempre nas atividades. A mãe dele fica meio assim ainda, né? Não, mas é meio perigoso e tal. Enfim, ele tem 12 anos, né? Eu falei, mas aos pouquinhos a gente vai levando ele, né? E aí a questão do nosso projeto da candidatura Ubuntu, eu fico preocupado, porque o meu filho é um menino negro da pele bem retinta. E a gente sabe o que a sociedade pensa dos meninos negros da pele bem retinta, né? O que acontece, né? Então a gente tem que pegar políticas públicas efetivas, né, contra o genocídio da juventude negra, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso é muito preocupante. Então a gente quer fazer um mundo melhor, que meu filho possa andar com outras crianças da periferia tranquilamente, não ser parado, confundido como bandido ou tomar um tiro, né? Simplesmente por ser negro. Enfim, então isso é uma das nossas reivindicações do nosso projeto, né? A capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial, né? Eu vejo pelas Nações Unidas, né, que ela é um grande instrumento de luta contra as desigualdades raciais, né, e sociais. Então, ela serve para a gente lutar políticas públicas menos efetivas, né? Além de trabalhar a questão da identidade, construção da identidade das crianças negras e não negras, e através da capoeira você vai trabalhar uma diversidade cultural, você vai aprender a respeitar as outras culturas, né? É isso. Então, a candidatura coletivo vem com esse objetivo, esse foco mesmo, né? Essa proposta diferencial de utilizar a capoeira como uma grande ferramenta para lutar contra as desigualdades sociais e raciais e políticas públicas efetivas, né, para o nosso povo. Porque, como o nosso colega Cleiton falou aí, né, a gente tem mais de 200 grupos de capoeira. Imagina, São Paulo, para quem não sabe, é considerada a cidade que deve ser a capital do mundo, que deve ter o maior número de capoeiristas. Porque você vai todo bairro que você vai, no mínimo tem 3 ou 4 grupos de capoeira.
né? Por isso que é importante você fazer esse mapeamento para saber o tanto de capoeiristas que nós temos aqui no nosso estado, no nosso município, né, no caso, e para brigar políticas públicas. Nós temos 1 milhão de praticantes, e aí? Né, se tem 1 milhão tem 200 grupos, 300 grupos, né, vai dar mais de 1 milhão de praticantes. Imagina se essa galera que faz capoeira tiver uma consciência política, né, entender que a política faz parte da nossa vida, né, quando a pessoa vai lá, vou votar nulo. Quando você vota nulo, você está se omitindo, no caso, né? Aí o outro vai e vota, entra um malfeitor lá, né? Porque você não votou, aí o outro foi e votou. Se posicionar. Malcolm X falava, ó, não adianta só dar o título de eleitor. A gente tem que ensinar o que é política, né? Porque muitas vezes a gente está acostumado a votar nos nossos inimigos, né? E se você for ver quem está nos governos hoje, são pessoas que estão contra a gente. Então a gente tem essa dificuldade. Por isso a candidatura coletiva, que a gente precisa de representatividade lá. É lógico, grandes poderes requer grande responsabilidade. Nós temos que ser cobrado, né? Como foi falado com a nossa irmã Lília, ela falou. A gente sabe que vai ser uma luta diária contra o sistema, né, que não quer nos favorecer, né? A gente vai lutar por que é nosso de direito, né? Que é o direito à saúde, à educação, à cultura, como eu já coloquei. E a pandemia, ela está desmascarando isso, porque a saúde já estava na UTI, né? Eu estava lendo um artigo hoje que quem está mais morrendo é o pessoal da periferia, preto e pobre, e os indígenas. Não é isso que está acontecendo, né? O Bozo, né? O cara, ele como é que pode? O cara vetou água potável para os indígenas, né? Isso para você ver como é que ele, né, tem um pensamento de senhor da casa grande mesmo e está nos atacando. Por isso a importância de nós termos representatividade, lógico, com responsabilidade. Nós temos que ser cobrados, mas a gente não vai estar lá sozinho. A gente vai estar representando e trazendo outras lideranças, porque é isso que a gente pensa, né? Fazer um quilombo lá dentro da Câmara, né? Uma representatividade quilombola lá. E aí fica esse meu recado para todos aí, né? Espero que possa ter contribuído, né? E é isso, estamos aí para dialogar, para construir propostas juntos, né? Estamos abertos para construir junto, porque é uma candidatura coletiva para todos. Então, todos, o Vitor, você que é um cara que está por dentro do patrimônio material, ele já deu umas ideias para mim. Vitor, a gente está aí para somar força, né? Para construir junto, né? Então, é isso, fica esse recado para todos aí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aqui de estar participando do seu programa, né? Nesse tempo de pandemia, todos têm que se cuidar da sua família, né, da sua comunidade, para a gente poder sair firme e forte, né, que o mais importante que nós temos é a nossa vida, né, independente de tudo, é a nossa vida e dos nossos próximos, não só dos nossos próximos, do nosso povo, né, então a vida tem que ser prioridade, então a gente temos que se cuidar e cuidar dos nossos, né, seguir as regras na medida do possível, né, ficar em casa, usar máscara, álcool gel, quando sair, né, tomar devidas, né, isolamento social, enfim, é isso. Valeu mais uma vez, Vitor, a todos que participaram aí, um axé, valeu mesmo, Vitor. Eu queria falar só uma coisa, eu queria dizer que vereador é um cargo público, portanto, eles trabalham para o povo, e não ao contrário, não para o Estado. O Estado trabalha para o povo. E não podemos mais negar esse tipo de acesso à informação a essas pessoas. A partir do momento que as pessoas começarem a entender isso, elas vão entender a importância do voto. Então é isso, seguimos juntos. Obrigada, Vitor. Representatividade é algo muito importante, né? Só quem passou pelo deserto sabe o valor que é a gota de uma água. E juntos nós somos mais fortes. Obrigada a todos. Eu queria pegar o gancho do Palito aí, que falou do Teatro Municipal. Nós tivemos recentemente, 1 ano ou 2 atrás aí, uma investigação sobre as finanças ali do Teatro Municipal e descobriram ali algumas irregularidades, acabaram repassando essas verbas para outros setores, depois que descobriram, né, de algumas faltruas ali no Teatro Municipal. A gente dizer que o teatro não é gratuito, né? A entrada, para você entrar no Teatro Municipal, você tem que pagar para entrar, né? Então, a política sendo feita para o político, né? Por trás de cada candidatura tem alguém que está se beneficiando ali. De cada candidatura tem alguém ali por trás ali
algum assessor, alguma outra pessoa, algum diretor, algum presidente, algum gerente de algum serviço. E o papel do vereador é justamente esse, de fiscalizar essas ações. O papel do vereador é de descobrir essas situações, descobrir sangue. A gente está falando do sangue do cidadão da cidade de São Paulo. A gente está falando aqui do sangue do trabalhador. Seja ele de qual esfera social, seja ele de qual bairro for. A gente está falando do sangue dessas pessoas, cara. Não é brincadeira. Não é brincadeira o que muitos descobrir essas irregularidades. E eu vou chamar o dinheiro aqui de cidade de São Paulo. Seja ele de qual for. A gente está falando do sangue dessa. Não é brincadeira. Muitos políticos, muitos vereadores. E é muito extremamente ruim aos nossos olhos a gente entrar no site da Câmara dos Vereadores e a gente vê o número de pessoas negras, a gente vê o número de mulheres e não se espantar. Ver uma coisa dessa e não achar estranho. Num país onde a maior parte da população é negra, é afrodescendente, onde a população é do sexo feminino. É horrível, cara. É horrível porque existem cenários na cidade, cenários no mercado de trabalho, onde é comum você só ver homens. Empresas onde você só vê homens, e homens brancos. E a gente achar isso normal é muito estranho mesmo. Porque o nosso país, a riqueza que ele tem, a nossa cidade, a riqueza que ela tem, de todo canto do país, a gente tem uma riqueza enorme aqui nessa cidade. E ela não tem sido, aliás, a Câmara dos Vereadores não tem sido um espelho para essa diversidade, né? E eu queria fechar dessa forma. Axé, galera, valeu. Axé, muito bom. Que vocês tiveram um pouco do olhar de cada um, de cada uma, né, do coletivo Umbutu Capoeira, onde apresentou um pouco dos seus olhares, um pouco dos seus anseios. Nós deixaremos no link aqui abaixo a base, as páginas, os lugares para vocês poderem estar conhecendo um pouco da proposta deles e delas. Vocês visualizaram que é um coletivo muito diverso, extremamente qualificado, dentro do ponto de vista da real noção de um Estado interventor, que se fala muito, né, sobre neoliberalismo, sobre liberalismo, sobre Estado mínimo. Eu não vejo nada de problema quanto ao Estado mínimo, desde que o Estado a população tenha dinheiro. Porque num Estado miserável, num país miserável como o nosso, como que você pode colocar um Estado mínimo? Como que nós podemos falar simplesmente, não, a população se vira, né, como foram apresentados de forma muito necessária aqui dentro dos olhares de cada um, de cada uma, aqui desse coletivo. Então, nós estamos na luta contra o fascismo, na luta pela democracia e por um olhar de representatividade do povo periférico e das minorias sociais. E é bom deixar muito claro para muitas pessoas, né, que não conhecem esse termo. Minoria social não se dá em quantidade, está em acesso a direitos. E a nossa comunidade, infelizmente, tem pouquíssimo acesso a direito. Certo? Gratidão a cada um de vocês e cada uma de vocês. Obrigado por ter apresentado um pouco do olhar. E assim nós encerramos essa etapa do programa Fala Capoeira e deixo aqui um abraço às minhas amigas e aos meus amigos. Axé.